Boa noite, irmãos, amigos. Vamos a Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 ao 20. Eu vou ler do 9, para pegarmos o contexto, mas já pregamos até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Não vou ler o nome das igrejas, pulando para o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Agora o nosso texto mesmo começa aqui. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, ou candeeiros, são as 7 igrejas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a transmitir a Tua palavra com a fidelidade, até onde isso for possível. Toca corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é o tipo do texto que o pregador olha e diz assim: não tem jeito de eu falar sobre esse texto e empobrecê-lo. E não empobrecê-lo. É tão belo, é tão bonito, que qualquer explicação que a gente queira daqui vai tirar a nobreza desta beleza aqui, inspirada pelo Espírito Santo, a cada palavra, e a vontade de dizer assim: irmão, está pregado e vamos continuar o culto, porque é bonito demais. E o receio é de que qualquer coisa aqui venha a tirar o brilho, mas vamos, com a ajuda de Deus, tentar descer um pouco a detalhes aqui, naquilo que pudermos, porque é um texto muito figurativo, ou figurado, muito metafórico em algumas coisas, e absolutamente real ao mesmo tempo. E aqui já começamos a sentir o peso das metáforas no livro de Apocalipse, e já começa a dificuldade de dizer isso significa tal coisa, aquilo significa tal, e vamos tentar não nos perder nisso ou tirar o foco. Até o versículo 11 eu já expliquei em pregação passada. Ele ouviu uma voz atrás dele, mandando uma voz como de trombeta, e mandando que ele escrevesse às igrejas. Essa ordem já havia sido dada antes, inclusive.
Aí eu terminei perguntando, e quem foi que ele viu? Aí ficamos de, nesta pregação, explicar. Então, voltei-me para ver quem falava comigo e vi. Então, aqui é o relato de uma experiência estupenda que João teve com a pessoa do Senhor Jesus Cristo glorificado. Fica absolutamente claro quem é quando ele fala de si. E é uma descrição que desce a detalhes impressionantes. Vi 7 candeeiros de ouro. Lá no capítulo 2 vai dizer que ele estava andando entre os 7 candeeiros. Aqui só diz que ele viu esta pessoa entre os candeeiros. Mas lá na frente temos essa indicação complementar. Ele estava andando, passando entre os candeeiros. Vamos já ver, lá no versículo 20, no final nós vamos ver quem é. Eu poderia logo dizer e explicar, mas preferi seguir a ordem do próprio escritor. Então, vamos deixar para comentar lá no versículo 20. Não é nem do escritor, é de Cristo, na ordem que ele se manifestou a João. No meio dos candeeiros, então, ele, primeiro que chamou atenção a ele foi os 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros, um como semelhante a filho do homem. O que vi logo à mente, obviamente, é a ideia de alguém na forma humana. Então, já pensamos na humanidade de Cristo, na natureza humana dele, mas isso ainda é pouco. É mais densa um pouco aqui a passagem, no sentido que remete a Daniel, capítulo 7, que Daniel é extremamente, o profeta Daniel, naquilo que ele escreveu no livro dele, é extremamente importante para quando se estuda Apocalipse ou escatologia, porque Daniel falou muito disto no seu livro. E se vocês verem aí as referências cruzadas, quando lê Apocalipse, vai ver muito Daniel. E até lá. Então, lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13, eu acho que vale a pena ler para vocês. E nós íamos até lá, eu acho que é bom. Daniel, capítulo 7. Versículo 9 em diante. Continuei olhando, agora nós estamos mais ou menos 600 anos antes de João, quando viveu Daniel. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias, referindo-se a Deus Pai, se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. Vou já comentar isto aqui. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Vou pular para o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Ora, a expressão, exatamente como João disse, ele viu entre os candeeiros alguém semelhante a um filho do homem. Mesma expressão usada por Daniel, que era a expressão predileta de Jesus Cristo para com ele próprio. A maior parte das vezes que ele se referiu a si mesmo foi chamando-se de o Filho do Homem. Então, essa expressão, ela foi inaugurada, podemos dizer assim, por Daniel, 600 anos antes da encarnação da segunda pessoa da Trindade. Então, vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que ele se referiu lá no versículo 9, a Deus, Pai. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio ao Filho do Homem, e glória e o reino. Então, o Filho do Homem foi feito rei, ele apossou-se de um reino. Aqui nas visões
de Daniel, 600 anos antes de Cristo vir. Dado um reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Nós vamos ver muitas vezes ao longo de Apocalipse esta mesmíssima expressão a todos os povos e línguas e raças e nações. Vamos ver várias vezes como que João, se referindo João e aqueles a quem ele falava durante a sua visão do Apocalipse, puxando de Daniel as expressões. Então, há um link muito grande entre essas profecias aqui de Daniel e os últimos tempos. E homens de todas as línguas o servissem. Agora, o seu domínio, o domínio que foi dado ao rei, o filho do homem. O domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Voltando ao Apocalipse, então, como eu fui dizendo, a expressão aqui, filho do homem, ela é densa. Ela não significa simplesmente que apareceu alguém parecido com um homem. Isso não, é muito mais forte do que isto. E alguns até gostam de lembrar ou sugerir que, ao fazer esta referência a Cristo como filho do homem, e numa expressão parecida com Daniel, é como se fizesse uma referência a Cristo Jesus, rei, como rei. O aspecto geral dele é que ele tinha vestes talares. O que significa isso? Simplesmente um vestido vestido com um manto até os pés. No original é isso aí. É um manto até os pés. Cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Essa descrição é típica de um sacerdote do Antigo Testamento. Não vou ler lá a passagem, que toda vez que eu ficar me referindo lá ao Velho Testamento, pode ficar cansativo, e eu não quero desviar dos pontos que eu acho que devo chamar a atenção. Mas é muito importante este aspecto, que é quase impossível deixar de lembrar aqui do sacerdote, ou do sumo sacerdote, mostrando aqui Cristo como sacerdote. Cristo é descrito classicamente, tipicamente, como tendo um ofício triplo no seu papel de Salvador: rei, sacerdote e profeta. Então, alguns veem aqui essas três posições dele aqui, como rei, como já comentei, lembrando que ele era o filho do homem, o mesmo que Daniel viu recebendo o reino, e agora não dá para separar da imagem do sacerdote, como ele está aqui, só que o sacerdote ele tinha uma cinta no peito de linho, não era de ouro, como é do Senhor Jesus Cristo, mostrando até alguma autoridade, ou superioridade. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. João, era como lã ou era como neve? Eu não sei, é o mais branco dos dois, escolha aí. João estava em dificuldade. Eu não sei como é que eu vou descrever a brancura disto, porque está branco demais. Os olhos, aqui a cabeça e os cabelos dele. Então ele fala em alva lã, não é nem só lã, é alva lã. E fala em neve, cada um mais branco do que o outro. Aí vem, o que significa essa brancura? É interessante que, às vezes, Apocalipse nos explica as coisas claramente. Como Jesus disse, olha, os candeeiros, eu vou dizer o que é. E as estrelas na minha mão, eu vou dizer o que é também. E diz. E, às vezes, sim, mas essa brancura dos teus cabelos e do teu rosto significam o quê? Não diz. Então, deixa o estudante da palavra de Deus à vontade para estudar, examinar, sugerir, ver como é que a Bíblia trata o assunto, como exemplo, a brancura aqui, ou os olhos de fogo, como vamos já ver. Então, aí não há uma palavra decisória, definitiva, dizer, este branco significa isto.
Não há quem possa dizer. Então, nós sugerimos, esse é o papel que faz o estudante da palavra de Deus, o pregador, é sugerir. Então, aqui vem à mente a ideia de sabedoria. O Velho Testamento, ele associa as cãs, ou os cabelos brancos, com sabedoria. Alguns pensam em eternidade, quando veem cabelos brancos, então pensam em longevidade, a ideia de eternidade. Tudo isso é válido, tudo isto é perfeitamente aplicável ao Senhor Jesus Cristo. É a própria sabedoria de Deus personificada, e é eterno. Então, cada um traga para si o que achar melhor nesse tipo de explicação. E algo interessante, quando eu estava lendo Daniel 7, que estava descrevendo o ancião de dias, primeiro ele viu o ancião de dias, Deus. Depois, como filho do homem, vendo nas nuvens, ele foi levado até o ancião de dias, Cristo levado até a presença de Deus. Deus é descrito aqui como tendo cabelo branco e rosto branco, Deus. Agora, esta descrição que no Velho Testamento Daniel fez a Deus Pai, ela é feita agora diretamente a Deus Filho, numa indicação fortíssima, isso nós vamos ver em muitos lugares, da divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, a humanidade e a divindade dele estão mescladas de uma maneira inseparável. Ele acaba de dizer, como semelhante a filho do homem, ou seja, um aspecto humano. Aí logo diz, agora tem uma coisa, ele tinha a cabeça e os cabelos brancos, alvos, como Daniel viu Deus, lá em Daniel 7. Mesma descrição, nesse particular. Então, essas observações são muito sugestivas, de fato, e enriquecem a maneira de nós vermos essa descrição. Olhos como chama de fogo. Aí vem, e este fogo significa o quê? Não há um significado explícito aqui, mas é quase óbvio, e praticamente todos os comentaristas que nós lemos falam no poder perscrutador de Cristo, na capacidade de ir fundo e perscrutar corações. Aliás, Apocalipse 2, no próximo capítulo, nós vamos ver como Jesus apresenta a si mesmo como aquele que sonda mente e corações. Então, há alguma associação provável entre esses olhos de fogo que vão fundo, mas também há algo que é difícil deixar de lado quando se fala em fogo, porque lembra purificação. A Bíblia fala, às vezes, de purificar pelo fogo. Então, a ideia aqui também, paralelamente ou adicionalmente, ao caráter disciplinador de Cristo, tanto na própria igreja dele, quanto aos do mundo que não são dele. Ele vai, não é bem disciplinar no caso, mas ele vai punir. É diferente a maneira que ele trata a igreja dele, ele trata os que não são dele. Há diferença, claro, mas a autoridade ele tem nos dois, e a um ele corrige, de uma maneira às vezes muito firme, muito dura, e o outro ele simplesmente vai destinar para o lugar onde eles merecem ir, que é o inferno, como juiz, e vai condená-los. Então, não há uma ideia de que Jesus Cristo disciplina para edificação ou aperfeiçoamento os que não são dele. Não. Às vezes ele dizia, o que tenho contigo, ele não, ele vai olhar e dizer, você vai para onde você está destinado desde que nasceu. Você está longe de Deus, cortado de Deus, é inimigo de Deus, então você vai para longe de Deus, só. Isso é um inferno. Quanto à sua igreja, ele disciplina. A Bíblia fala claramente que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, e Cristo, quando nós formos nos referir às igrejas, às 7 igrejas de uma por uma, vocês vão ver como há algumas delas ele vai se referir com palavras duras,
palavras firmes, se não fizerem assim, 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 eu virei e farei isso, isso. Então, ele aparece ali como um disciplinador, antes de qualquer coisa, da sua igreja. Então, um pai está sempre atento para disciplinar os seus filhos, se é que ele ama os seus filhos. Então, o Senhor Jesus Cristo está sempre preocupado em disciplinar os filhos de Deus, que foram feitos filhos de Deus através dele próprio, Cristo. Então, esse aspecto de fogo, dos olhos de fogo, pode ter a ver, sim, provavelmente tem, com este aspecto dele. E eu vou falar mais nisso quando falar nas igrejas, uma a uma, do cuidado que cada igreja deve ter com os olhos de fogo do Salvador, que morreu pela igreja, que ama a igreja, mas quer a sua igreja pura. Então, ele vai ter que purificá-la, e, às vezes, por fogo. Não o fogo eterno. Desse aí o crente já se livrou. Mas o fogo da disciplina de Deus, e com muito sofrimento, com muita angústia, qualquer crente está exposto, sim, se enveredar por um caminho de pecado, de não contrição, não quebrantamento. Isso em termos individuais. Em termos coletivos, uma igreja está sempre exposta a ser duramente disciplinada pelo Senhor da igreja, o dono da igreja. Então, olhos de fogo deve ser um pouco apavorante. Ver alguém com olhos de fogo, para João deve ter sido difícil. Pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Os entendidos na língua dizem que é uma passagem dificílima, as expressões aqui utilizadas, mas eu não vou investir muito tempo aqui. Fala do brilho, fala da pureza do material, fala de firmeza, da altíssima qualidade do material. São sugestões que a gente pode dar em termos da firmeza do Senhor Jesus Cristo. Alguns chamam a atenção da ideia de fornalha, quando ele fala em fornalha, associando novamente com a ideia de fogo e de purificação. A voz, como voz de muitas águas. Curiosamente, lá no versículo 11, ele já tinha dito que ouviu por trás dele alguém com uma voz de trombeta. Então, essa é a segunda vez que ele descreve a impressão que a voz de Jesus glorificado causou nele. E agora ele não fala mais em trombeta, ele fala voz de muitas águas. Obviamente, uma ideia, tanto numa como na outra, a ideia de volume, a ideia de gravidade, a ideia que mexe com aquele que está ouvindo, poder. Versículo 16, tinha na mão 7 estrelas. Vamos ver o que significa lá no versículo 20. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O que significa essa espada que sai da boca dele? Obviamente se refere à palavra dele, claro. E tudo indica ao poder da palavra dele, inclusive poder para condenar, punir e para matar. A espada era tida como um instrumento de morte, não bem de defesa. A defesa era mais escudo. Claro que a espada servia para defender também, mas quando Paulo quer falar da autoridade, das autoridades civis que têm a autoridade de Deus por trás delas, em Romanos 13, ele fala que a autoridade traz a espada na mão. Alguns acham que essa espada é para mostrar proteção à igreja dele, contra os inimigos dela. Podem ficar à vontade para pensar nisso também, porque, como eu falei, tudo é verdade. Nada disso é impróprio, não sabemos exatamente o que significa, uma vez que não tem explicação. Mas é muito curioso ficar a ideia, especialmente para aquele que não é crente no Senhor Jesus Cristo, a ideia que a palavra que sai da boca de Cristo é como uma espada.
Só esta imagem, creio eu, já é muito forte. Já deve falar bastante. Já deve causar um impacto muito grande. É como uma espada. É como se dissesse assim: cuidado com o que sai da boca de Cristo. Qualquer pessoa, se tivesse uma espada afiada, ia ter cuidado. Se tivesse uma criança por perto, sai de perto. Alguém que não sabe manejar, né? Não. Muito cuidado, é uma arma. Então tem essa arma saindo da boca de Cristo. João viu assim. No mínimo, há aqui um alerta para os homens de uma maneira geral. Eu diria mais para os que não têm Cristo, embora para nós tenha aquele aspecto também, como já falei, de disciplina e tudo mais. Mas quando eu penso em espada saindo de Cristo, a espada da palavra de Deus, é que a palavra de Deus, ela condena. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Só voltando, ficou essa frase na minha cabeça: a palavra de Deus condena, mas a própria palavra de Deus apresenta a solução para escapar da condenação, que é a salvação que Ele próprio, Jesus Cristo, trouxe. Talvez não fosse necessário, mas eu quis complementar isso. A palavra de Deus condena, sim, mas apresenta a solução. Não quer a solução? A condenação trazida pela palavra de Deus continua intacta, continua em pé, válida, e vai enfrentar condenação todo aquele que não tem Cristo, e a palavra de Deus vai julgá-lo e vai dizer: você não quis ir a Ele para ter vida, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Então fica aí a lembrança do peso da palavra de Deus, como ela pode ser utilizada e vai ser contra aquele que não tem Cristo. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, além da brancura da cabeça e dos cabelos, ressalta agora o brilho do rosto, que é uma ideia quase óbvia de glória, muita glória e pureza, santidade. Então, a visão está aqui descrita, impressionante, gloriosa, imponente e até mesmo apavorante, num certo aspecto. Qual a reação de João? Vamos comigo a João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 a 25. João 13, 21 a 25, diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado, essa palavra é forte, aconchegado a Jesus, pertinho de Jesus, junto de Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse é João. E mais de uma vez João se referiu a ele próprio como o discípulo a quem Jesus amava. Não vou provar isso, que vai sair do nosso rumo. Mas era o próprio João, o mesmo que viu essa visão, lá em Apocalipse, o próprio. Estava aconchegado a Jesus, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta, a quem ele se refere? Então, aquele discípulo, ou seja, João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus, e a passagem continua. Eu citei essa passagem só para mostrar a intimidade de João com Jesus Cristo. Talvez fosse de se esperar que João, tendo agora uma visão
estando na frente dele o próprio Cristo glorificado, o mesmo Jesus Cristo, claro, só que agora glorificado, e o mesmo João, seria muito provável que João o saudasse: mestre, que bom estarmos aqui juntos, que bom te ver com tanta glória. Apocalipse capítulo 1, então, versículo 17, fala da reação de João. Quando o vi, caí a seus pés como morto. O mesmo João. Pelo que eu entendo, não é que João se jogou aos pés de Jesus para adorá-lo, não, que já seria altamente apropriada a reação, nem saudá-lo, mas simplesmente se jogar nos pés dele pelo tamanho da grandeza daquela visão. Mas nem isso foi, como eu entendo. Ele caiu, bufo, como morto. Eu não vejo outra forma, senão imaginar João aqui desmaiado, sem sentidos. A visão da glória era tão grande, tão forte, que foi demais para ele suportar. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas que tiveram visões divinas e que reagiram de maneira semelhante. Daniel descreve que ele ficou dias se sentindo muito doente, muito fraco, depois de uma visão desse padrão. Isaías ficou apavorado: estou liquidado. Sou pecador, homem de lábios impuros, e vou morrer. Ezequiel, Saulo de Tarso, caiu cego com a visão do Senhor Jesus Cristo. Talvez não haja muito no nosso meio, talvez não, certamente não há muito no nosso meio, pessoas que dizem ter visões de Jesus Cristo, que conversam com Jesus Cristo hoje, mas há certos meios chamados evangélicos também, em que isso se torna bastante comum. Pessoas que dizem que tiveram visão de Jesus Cristo e que conversaram com Ele, receberam ordens dele e se relatam como se tivesse sido um papo, uma conversa, como dois homens. E, obviamente, não pode ser levado a sério um relato de alguém que hoje diz que viu Jesus Cristo na sua glória com o que nós vemos aqui de João. Não combina absolutamente, não tem o menor sentido esse tipo de afirmação. Acho que uma pessoa que dá esse testemunho está trabalhando contra si própria, quase como que dizendo: o que eu estou dizendo não dá para acreditar, não é crível. E há uma lição também, creio eu, para pessoas que, mesmo não alegando visões de Jesus Cristo, mas que falam de Jesus Cristo com tanta naturalidade e mostram uma intimidade com Ele que não é compatível com a glória que Ele tem hoje e com a distância que há entre nós e Ele hoje. Como já ouvi pessoas dizerem que Jesus Cristo é um cara muito legal, é um companheiro joia, ou coisa desse tipo, expressões desse tipo. Eu até aceito a boa intenção de alguém assim, querendo mostrar intimidade com Jesus Cristo, ou querendo levar pessoas que não conhecem Cristo ao conhecimento de Cristo. Posso até compreender isto, mas acho que é um mal que a pessoa dessa está fazendo, porque não transmite, mesmo com boa intenção talvez, mas não transmite o tamanho da glória do Senhor Jesus Cristo e da reverência que nós temos que ter a Ele quando falamos dEle, no nome dEle, na pessoa dEle. Então, essa passagem aqui é excelente para mostrar a reação imediata de alguém que tinha intimidade com Ele, a única pessoa descrita na história da humanidade que diz que reclinou a cabeça no peito de Jesus enquanto Ele esteve na terra.
Logo, ele teve essa visão e reagiu daquela forma. Então, isto mostra em que nós, sim, podemos e devemos gozar de uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo, buscar essa intimidade cada vez mais, com muita força de vontade e tudo, mas intimidade não significa eliminação das diferenças. Não significa. Ele é o nosso Senhor, e um Senhor todo-poderoso. Então, essa intimidade nunca vai nos nivelar a Ele, ao ponto de sermos como dois iguais. Então, procure no seu coração, na sua mente, guardar e ter e cultivar essa distância do Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que procura uma grande intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Isso não é incoerente, absolutamente. Um filho pode ser muito íntimo do seu pai, mas nada vai fazer com que ele deixe de ser filho daquele pai e que tenha honra com aquele pai e tenha uma certa distância entre o pai e aquele filho, e são íntimos. Como Cristo reagiu? Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Primeira coisa que Jesus diz a João, claro que depois de fazer com que ele retornasse os sentidos, né? Ele estava como morto. Não temas. E essa é uma frase muito doce para o crente ouvir do seu Salvador. Não temas, João. Está tudo bem. Não há motivo de você temer pela sua vida. Eu estou contigo. Não estou aqui para te repreender, mas para te ajudar. Esses meus olhos de fogo, meu rosto brilhante, minha voz poderosa, tudo isto será usado a seu favor, João. Para o seu bem, para a sua proteção. Isso que um crente pode pensar constantemente do Senhor Jesus Cristo. Pode ter sido apavorante a visão de João em ver Jesus com aquela glória e com os olhos de fogo, inclusive, mas é um apavorante que, no instante, perde o pavor. Apavorante em termos do tamanho da glória e da nossa pequenez, principalmente no estado que nós estamos hoje, ainda temos pecado, infelizmente, mas lá no nosso íntimo, não tem mais pavor, nós não temos mais pavor de Cristo. E isso é absolutamente correto. Temor, sim. Pavor, não. Porque temor tem muito a ver, ou mais a ver, antes de qualquer coisa, com reverência, com reconhecimento de autoridade, necessidade de obediência. Tudo. Pode ter alguma ideia de temor, de medo no temor, para quem não quer temer. Então é bom ter medo de quem merece temor e não é devidamente temido. Com o crente, esse aspecto desaparece. Tudo bem, ele pode, acabei de falar, disciplinar, impor sofrimentos aos seus filhos, mas não mais para castigar no sentido de é o que você merece, é o que você tem para receber, é o inferno, como castigo eterno, como ele vai fazer para os que não são dele. Para o crente, nunca esta ideia, nunca. A ideia é, vou lhe castigar, mas para o seu bem, para lhe edificar, para lhe purificar mais do que você já é, para fazer você chegar perto de mim mais do que você já está. Sempre, sempre. Mas, pastor, mas a Bíblia diz que crentes morreram por causa da disciplina de Cristo sobre eles. Matou alguns crentes, eu sei. E então o quê? Não anula nada do que eu estou dizendo. Então, mesmo um crente disciplinado até a morte pelo Senhor Jesus Cristo, para onde ele vai?
assim que ele enfrentar a morte, para o paraíso. Receber a sua herança eterna. Então, nem a morte nos separa de Cristo. Lembra Romanos 8? Nada nos separa de Cristo. Então, se o melhor para aquele crente, aos olhos de fogo de Cristo, de dizer, com você aqui eu terminei na terra. Aqui não dá mais não. Eu vou ter que lhe tirar daqui, como disciplina. Vou ter que lhe tirar daqui. Venha para casa. É isso que acontece. E vai agora, ninguém quer isso, é uma vergonha para o crente, é um vexame. Claro, nenhum de nós espera ser tirado daqui como disciplina. Claro. Mas que é desesperadora a ideia e apavorante. Não. Então, medo de Cristo pode ter desaparecido, deve ter desaparecido completamente da sua vida. Se você sente medo de Jesus Cristo, o medo de Deus, é bom pensar bem, examinar a sua situação espiritual. Se quiser conversar, estamos às ordens, ou com alguém, algum crente maduro que você queira conversar, porque não é bom, não é benéfico, não é correto, até biblicamente não é correto. Mas o que é correto de ouvirmos de Cristo é: não temas, não temas. Claro, e mesmo assim, sendo um não temas, excluindo aí uma morte por disciplina, ou sofrimento por disciplina, que pode acontecer, mas não é isso que nós queremos é ouvir de Cristo. E quantas vezes nós ouvimos, e você sabe disto, o Espírito Santo como que dizendo dentro de nós, não de uma maneira audível, mas está tudo bem. O sofrimento está grande, Senhor, eu não sei se vou aguentar não, mas está tudo bem. Está tudo bem, não temas. Ele falou assim para pessoas assustadas, quando ele esteve aqui na encarnação dele. Várias vezes nos evangelhos a gente vê, não temas. Pensei até em dizer alguns, mas iria tomar muito tempo. Vocês conhecem certamente. Então, como vemos agora com João, ele continua, mesmo no seu estado glorificado, João aos pés dele apavorado, e ele continua dizendo, não temas. E é maravilhoso o resultado disso em nossas vidas, pelo menos deveria ser. Aproveite para conversar com Cristo sobre isso em oração. Qual foi a última vez que você ouviu um confortador, ultra confortador, não temas, da parte dele? Porque nós sabemos quando vem algo assim, como eu disse, não é audível, mas aquele consolo, aquela paz, aquela tranquilidade que chega mesmo no meio de muita tribulação, vem ali forte. É exatamente Cristo dizendo, não temas, não precisa temer. Jesus, então, passa a dizer 3 coisas espetaculares sobre si próprio, que, inclusive, reforçam o poder confortador do não temas. Eu sou o primeiro e o último. João, não temas. Aliás, sabe quem está te dizendo não temas? Eu. Sabe quem eu sou, João? Aí ele diz, 3. Eu sou o primeiro e o último. É muito semelhante à expressão que nós já explicamos, alfa e ômega. Lembram? De alguns versículos atrás, não vou mais comentar, mas fala de abrangência total, infinita, de divindade, é o começo de tudo, o fim de tudo, abrange tudo que existe. Eu sou o primeiro e o último. Essas expressões de poder de Cristo estarão o tempo todinho conosco, ao longo de Apocalipse. Aí diz, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Uma observação muito interessante que eu vi alguém fazer e achei fantástico. Ele não começa dizendo, eu estive morto, João. Eu sou aquele que vive. A característica principal de Jesus Cristo não é que ele esteve morto. Falei pela manhã hoje,
porque a morte de Cristo, falando tecnicamente do termo necessário, que na argumentação filosófica e tal, necessário significa uma coisa que tem que ser, eu disse, tecnicamente não era necessário que Cristo morresse. Ele se entregou a esta morte. Então, a característica do Senhor Jesus Cristo principal é que ele tem vida por si próprio. Não teve começo nem fim, alfa e ômega, primeiro e último. Então, ele só fala na morte depois que disse, eu sou aquele que vive. Aliás, João, tem um detalhe aí na minha existência que eu quero registrar. Isso não alterou em nada o fato de que eu sou aquele que vive eternamente. Sempre vivi e sempre vou viver. E não tinha que morrer, não, nem me tornar mortal. Isso foi eu não vou dizer incidente de percurso, mas foi uma circunstância dentro do plano da salvação que eu eternamente tracei com o Pai Celeste. Então, eu sou aquele que vive. Estive morto, é verdade. E graças a Deus por esse detalhe na vida dele. Porque se não fosse esse detalhe, esse parênteses, a propósito, João, registra aí que eu reconheço que eu estive morto. Para nós, se não fosse isso, se ele não tivesse aberto esta espetacular situação em que ele se tornou mortal, se ele não tivesse aberto isso, nós estaríamos todos no inferno. Eu sou aquele que vive, e eu vou continuar vivendo. Não vou alterar nada no meu modo de existência, que não há necessidade, eu não quero fazer isso, e por que eu vou fazer isso? Mas ele admitiu um parênteses terrível na vida dele, que foi a morte, por amor a você, a mim. Então é muito interessante como ele coloca. Eu sou aquele que vive. Isso é o mais importante com relação à minha pessoa, João. Estive morto, reconheço. Mas ele logo volta, mas eis que estou vivo. Agora, ele dizer que era vivo, isso aqui é quase um exagero de figura de linguagem, porque ele estava vivo na frente de João. Mas ele diz, pelos séculos dos séculos. Pronto, João, resumi a minha forma natural. Sempre vivi e sempre vou viver, tirando aqueles 3 diazinhos ali. Que 3 dias para nós. Então ele atesta que o ideal para ele é ser vivo, que se tornou o salvador do mundo aqui, sem dizer, mas com a morte dele. Fala da ressurreição dele, sem o nome ressurreição. Morreu, mas viveu. Está tudo embutido aí nesta frase. E ao dizer vivo pelos séculos dos séculos, nunca mais vai ter aquele tipo de experiência a que ele se submeteu voluntariamente. Última coisa que ele diz de si próprio, e tem as chaves da morte e do inferno. Obviamente aqui trata-se do controle absoluto sobre o inferno. A morte e o inferno é quase complementar. Aqui, sobre a morte ou quem vai para o inferno após a morte. Então, quem vai para a morte eterna, para o inferno, ele é quem decide. Total controle. Agora eu quero fazer um contraste, antes de encerrar. Ele disse a João, não temas. E eu já ressaltei esse não temas aqui, até com certo nível de detalhes, da maravilha que é o crente ouvir de Cristo. Não temas, e devemos ouvir cada vez mais mesmo, e gostar de ouvir, e nos confortar em ouvir. Só que, na mesma frase, ou na frase seguinte que ele diz, não temas, ele está falando no inferno. Então Jesus Cristo é bonzinho, homem manso, humilde de coração, esteve aqui, não brigou com ninguém,
Pegou um chicote lá, lá no templo e tal, deu uns carões lá nos que estavam vendendo indevidamente coisa no templo e tudo, mas era um homem pacífico, se deixou ser traído, agredido. Não é esta a ideia que devemos ter somente de Cristo, isso é um aspecto, fora também que ele estava no ministério aqui de servo, sofredor e tudo mais. Mas é bom lembrar que esse mesmo Jesus Cristo, e que alguns têm o costume, que eu acho que é mais atrapalha do que ajuda, de manter uma imagem de um homem na parede, um homem de braços abertos, pendurado numa cruz, e ali está Jesus Cristo, no pensamento da pessoa que tem aquele crucifixo ali, com uma ideia de um homem morto, e morto, além de muito bonzinho, ainda está morto. Todo dia eu acordo e vejo esse homem morto, aqui na minha frente. Tira esta ideia da cabeça. Foi 3 dias que ele passou morto, eu tenho dito isso repetidamente, 3 dias incompletos, que ele passou morto, ressuscitou, está hoje com todo o poder nas mãos, toda a autoridade. Quer retratar Jesus de alguma forma? Coloca assim uma luz, uma coisa muito brilhante, uma glória, eu não sei bem, pronto, esse aí representa melhor. E, especialmente, lembrar que ao mesmo tempo em que ele diz para um discípulo dele, não temas, ele diz, eu tenho as chaves do inferno nas minhas mãos. Sabe o que isso significa? Que ele olharia para alguém que não é discípulo dele e diria o contrário do que disse a João. O contrário do que disse a João. Tema! E tema muito! Muito! A mim! Porque eu estou dizendo, e quando eu falo é como uma espada na minha boca. Essa palavra aqui vai lhe matar. Se você não atendê-la. E eu vou lhe mandar para o inferno, e está aqui a chave nas mãos. Você quer duvidar? Você tema, mas tema muito para o seu bem. O senhor está me ameaçando. Se isso é uma ameaça ou não é uma ameaça, entenda como você quiser. Eu estou lhe fazendo um grande favor, enorme, tremendo, dizendo para você, tema a espada que sai da minha boca, tema o meu poder, porque eu vou usar contra você. Está aqui a chave. Quer ver de novo aqui a chave do inferno que eu vou abrir para você? Esse é o Jesus Cristo. Ou uma das imagens de Jesus Cristo que aquele que não o tem como Salvador deveria ter. Para o próprio bem, para escapar do inferno. Então, o não temas não é para aquele que se diz cristão somente, quer dizer, que inclui a todo aquele que se diz cristão, que é de uma religião chamada o grande cristianismo, que tem mais de 1 bilhão de seguidores no mundo. Para todos esses, não temas. É não! É não, meu amigo, minha amiga. O não temas é para os poucos que entraram pela porta estreita da salvação, que se renderam aos pés de Cristo, que entregaram a própria alma ao Senhor Jesus Cristo. Para esses é o não temas, como eu expliquei aqui detalhadamente, mas para o outro, ou os outros é tema, porque tem a chave do inferno. Então, aqui, já encerrando, ele repete a ordem dada a João para escrever tudo, o que ele tinha visto até ali, o que ele estava vendo e o que ele veria ainda no referencial futuro. E no versículo 20, ele explica os 2 símbolos, e é bom quando ele explica. E mesmo quando ele explica, vocês vão ver, ainda vai dar um trabalhozinho aqui. As 7 estrelas que é visto na minha mão direita são os anjos das 7 igrejas. Pronto, ele explicou. Maravilha. As 7 estrelas que João viu na mão direita de Jesus eram os 7 anjos das igrejas, ou um anjo para cada igreja. Muito bem.
Quem são esses anjos? Aí começa. 2000 anos de discussão. Aí vem teoria A, teoria B, teoria C. Tem coisa que eu fico em dúvida muito grande, claro. Não sei para que eu vou achar direito também. Muita coisa, como todos nós. Mas essa é uma que nunca me incomodou. Desde que eu comecei a estudar isso, muitos anos atrás, acho extremamente provável, como a maioria dos estudiosos acham, os comentaristas e tudo, que se refere a pessoas humanas, líderes das igrejas, que alguns falam que eram anjos responsáveis pelas igrejas, eram seres angelicais. Tudo bem, o contexto de Apocalipse permite, até certo ponto, isso, fala muito em anjo, muito em criaturas celestiais e tal, mas aqui, mandar uma carta para um anjo, com relação a uma igreja, e na carta a gente vai ver que ele fala da igreja mesmo, literal, e tudo, então é muito improvável que tenha sido um anjo, para o anjo, bom, transmitir a igreja não é porque não tem anjo aparecendo nas igrejas, liderando igrejas, então é meio, eu acho estranho, sinceramente eu acho meio estranho, respeito quem pensa assim, quem argumenta, mas eu prefiro encarar mesmo, achar que é liderança. Então, seja como for, ou achando que é mesmo, falando dos líderes da igreja, dos pastores da igreja, eles estavam na mão direita de Cristo, ou seja, total controle do Senhor Jesus Cristo sobre cada um deles. Uma lição para nós, pastores: não adianta querer fazer nada que não seja sem a orientação e aprovação do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos totalmente nas mãos dele, e é um privilégio estar assim, é um prazer ser assim, e não poderia absolutamente funcionar se não fosse assim. E, ao mesmo tempo, ver a importância que os líderes têm para as suas respectivas igrejas. Estão na mão do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira, como vemos ali, de uma maneira bem especial, bem destacada. E os 7 candeeiros são as próprias 7 igrejas, em que ele estava ali pelo meio. Um candeeiro serve para quê mesmo, hein? Não ouvi. Luz do mundo. Luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, Mateus 5. Então, essa figura aqui para a igreja está absolutamente coerente, se encaixa como uma luva nas palavras dele próprio, quando ele disse: vós sois a luz do mundo, brilhe as vossas obras diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, igreja é para brilhar no mundo, não com luz própria, não para si própria, mas para refletir, de alguma maneira, o que Deus tem feito na vida da igreja, ou dos crentes da igreja, e aí a obra dele vai brilhar nesse sentido, para que os homens vejam e glorifiquem, não ao próprio, mas ao Deus que está nos céus. Então, graças a Deus por isto. E a ideia aqui dupla, ao mesmo tempo em que Cristo supervisiona cada uma das suas igrejas, individualmente ele o faz de maneira panorâmica, quando ele anda ou passeia entre as igrejas. E lá no versículo 12 diz que os candeeiros eram de ouro, mostrando muito valor. Atos 20 e 28, não vá lá, fala a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Este foi o preço que ele pagou por cada igreja local, que somando da igreja de uma maneira geral, de ouro, extremamente valiosa para ele. Ele sabe, ele e ninguém mais sabe. Entrando o próprio Deus, claro, Pai, Espírito Santo, o valor que tem a igreja. Que ouro! Imagine o quilate deste ouro de que se compunha esses candeeiros, porque era o preço da igreja. Então, após essas palavras, Jesus começa imediatamente a ditar
as cartas para João, escrever para cada uma das 7 igrejas. Que Deus nos ajude com tantas considerações e que fique com você, irmão em Cristo, durante a semana, o não temas, não temas, não tema nada. E fique com você que não tem Cristo, tema tudo, até o mosquito. Tema a sua sombra, tema tudo. Viva apavorado, se isso for, de alguma maneira, despertar você para a necessidade tremenda que você tem de cair aos pés de Cristo, não morto, no caso, mas dizendo: Senhor, me perdoa, eu aceito o teu sacrifício como sendo para mim, me aceita a minha alma e me leva para o céu. E é tão gostoso, irmãos, podermos dizer, e amigos, dizer: Ele aceita. Não precisa, você vai falar com Jesus Cristo, você não sei, vamos ver o que ele vai dizer. Cada juiz uma cabeça, cada cabeça uma sentença, como a gente costuma dizer aqui, né? Então, eu não sei o tamanho dos pecados que você cometeu, sei não, onde é que você andou na sua vida, não sei, vá lá, experimente, tente. Não é assim. O Evangelho tem esta maravilha embutida, que é a segurança. Nós podemos dizer: vá com sinceridade e com coração contrito, porque independentemente do tamanho dos seus pecados, de onde você andou nesta vida, da negritude das suas obras passadas, independente disso, Ele vai lhe perdoar, sim. E podemos afirmar, única condição que você esteja, de fato, quebrantado e, com sinceridade, confessa seus pecados a Ele e pede salvação. E nós podemos garantir, de antemão, você será aceito. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo com a sua misericórdia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que o efeito dela seja muito rico em cada coração, conforme cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedimos e agradecemos. Amém.